Bom, boa noite aí, galera boa do basquete. Continuando com a nossa previsão da NBA, tá? Da temporada da NBA para 2017-2018. A gente fala agora nesse vídeo do Sacramento Kings, tá? Que é uma equipe que não vem conquistando bons resultados aí nos últimos anos, né? Enfim, tinha um superastro na sua equipe, mas que era um superastro completamente disfuncional, né? Não conseguiu liderar essa equipe, no caso do Sacramento, às vitórias, que foi o DeMarcus Cousins, um dos melhores pivôs da NBA, mas muito temperamental. E a partir do ano passado, quando trocou o DeMarcus Cousins para o New Orleans Pelicans, né, o Sacramento começou uma renovação assim, total da sua equipe. Tá? Era o único astro da equipe. Durante algum tempo, a franquia tentou colocar jogadores veteranos e jogadores assim talentosos ao redor do Cousins, né, para ver se funcionava aquilo ali, para ver se ele conseguia carregar a franquia, levar os playoffs e tudo, mas não deu certo. E aí a franquia, até pelos problemas extra-quadra também, que o DeMarcus sempre apresentou, a franquia resolveu apertar o botão de reset e iniciar uma nova era sem DeMarcus Cousins, e uma era que coincidiu, né, com o anúncio do Vlade Divac, que foi um grande pivô do Lakers, enfim, né, é um grande jogador da NBA, que jogou também no Sacramento Kings. Ele foi anunciado como general manager, né, como diretor-geral da equipe, e começou a colocar, a deixar sua marca na equipe. Ele decidiu, né, junto, obviamente, com o dono da franquia, né, que o DeMarcus Cousins não iria levar a franquia a lugar nenhum, já tinha um desgaste muito grande nessa relação, e decidiu começar tudo do zero. Então, o que acontece? Quando fez essa troca, o Sacramento Kings adquiriu, basicamente, pelo DeMarcus Cousins, tá? A troca foi centrada nesses dois caras, basicamente o Buddy Hield, que foi uma escolha, foi um top 5 no ano passado do draft, é um shooting guard, é um número 4, tá? E é um cara que estava sendo observado, ele era desejado pelos Kings, e os Kings viram a oportunidade de contratar esse jogador. Foi um jogador que na temporada passada não apresentou muita coisa, mas a gente tem que lembrar que os rookies também, os calouros, eles por vezes demoram, né, a apresentar, enfim, a se desenvolver, é um mundo novo para eles, né? Os caras são muito crus quando chegam à liga, a não sei que seja um cara muito extra classe, né? Ele vai ter um tempinho de adaptação, então não é de uma hora para outra que ele vai realmente chegar e tomar a liga de assalto. É o caso do Buddy Hield, é um cara talentoso, tá? Tenho até as minhas dúvidas se ele é um cara atlético o suficiente para jogar na NBA, mas é um cara que, principalmente em termos de pontuação, é um cara que pontuou muito bem, é um cara que não fugiu, né, enfim, na época de colegial, dos momentos decisivos, né? Então ele sempre foi um cara ali que no clutch time, né, na hora decisiva, ele sempre apareceu. Então é um cara interessante para você realmente começar um trabalho, tá? É óbvio, né, o tempo vai julgar essa troca, mas de acordo com a filosofia do Sacramento Kings, né, já que ela já estava meio que já chegou até a tampa, assim, a relação da franquia com o Cousins, até que não foi uma troca tão ruim. É claro que se esperava, pelo talento do Cousins, um pacote melhor, mas, né, foi o que se conseguiu, e muito em cima também desse desejo do Sacramento em contar com o Buddy Hield. Então, falando dessa temporada agora, a gente teve que falar um pouquinho da temporada passada, principalmente dessa troca, porque foi uma troca que realmente mudou o paradigma do Sacramento. Com o Cousins, bem ou mal, o Sacramento era uma equipe que, por mais que não tivesse pretensões maiores, ela sempre estava brigando ali pelo 8º lugar, sempre batia na trave ali, sabe? Chegava em 9ª, às vezes em 10ª, mas estava sempre brigando muito pelo talento mesmo do Cousins. E aí você colocava jogadores veteranos com ele, você tinha ali uma quantidade mínima de vitórias. Sem o Cousins, o paradigma é outro, o paradigma é reconstruir. E dentro dessa linha de reconstrução, o Kings, no draft desse ano, pegou um dos armadores, assim, mais, vamos dizer assim, mais misteriosos, tá? Que vieram do draft. O draft esse ano foi basicamente um draft de armadores, né? Só pra gente entender isso. O número 1 foi um armador, Markelle Fultz. O número 2 foi um armador, Lonzo Ball. E o De'Aaron Fox,
enfim, que foi o armador selecionado pelo Sacramento Kings, ele foi selecionado como uma quinta escolha. Esses 3 caras, mais o Dennis Smith, que foi para o Dallas, se eu não me engano foi com a escolha número 9 para o Dallas, são 4 caras que devem dar o que falar nos próximos anos na liga, tá? Porque são armadores, em termos de talento, né, muito bons, cada um com as suas características. A característica principal do De'Aaron Fox é a sua defesa. É um cara que infiltra muito bem, ele faz os seus pontos, mas ele é um defensor muito bom, né? Então, teoricamente, ele é até um cara pronto para chegar e estrear na NBA como titular, ainda mais numa equipe assim, que vem em busca da renovação como o Sacramento. Só que aí a gente também se questiona essa questão da disfuncionalidade em Sacramento. A gente também não sabe se porque o dono adquiriu a franquia há pouco tempo, se porque o Vlade Divac é um cara também que chegou há pouco tempo ali, ainda está conhecendo os meandros ali enfim, de como negociar, de como montar uma equipe. O que acontece? Quando todos esperavam que o Sacramento fosse investir, né, realmente na juventude, né, selecionei o Fox agora, quinta escolha, uma escolha alta, enfim, selecionaram também o Justin Jackson como 15ª escolha, na verdade, eles trocaram a 10ª escolha pelo Justin Jackson, né, e pelo Harry Gillis, né, então, enfim, eles fizeram essa troca e adquiriram 2 jogadores também, que o Harry Gillis, por exemplo, que é um pivô, um ala pivô, era um cara que era considerado para as primeiras posições no draft, para a gente ter uma ideia do talento dele. Teve uma contusão muito séria no joelho, realmente o jogo dele regrediu um pouco e ele caiu lá para trás no draft, mas é um cara que tem as ferramentas. Se conseguir recuperar a parte física, quem sabe, né? A gente tem que ver em quadra. E o Justin Jackson é um cara que joga de 3, né? E também é um cara que jogou pelo programa de North Carolina, né? North Carolina é um programa muito forte nos Estados Unidos, no colegial, então deve vir um jogador preparado também. Então, quando todos esperavam que o Sacramento realmente fosse apostar nesses caras, né, junto com o Buddy Hield, enfim, junto com a molecada que tem lá, você tem jogadores jovens, né, no elenco do Sacramento Kings, quando todos esperavam que realmente, né, o Sacramento pudesse nessa juventude, ou seja, em você colocar essa molecada para jogar e ver o que saía dali, né? E aí, eu tenho 2 ou 3 caras aqui que eu posso montar um pilar em cima deles, vamos lá, vamos montar a equipe. Quando todos esperavam isso, o que o Sacramento fez na pré-temporada? Contratou Vince Carter, tá, que é um veterano de 40 anos, Zach Randolph. Vince Carter acho que dispensa comentários, né? É um cara que já foi um dos melhores jogadores da liga, o número 3, só que, enfim, já passou por várias equipes, né, e tem 40 anos, já está em completo declínio da carreira. Zach Randolph, que é um ala pivô muito forte, 36 anos, que também já estava, inclusive, na reserva no Memphis Grizzlies no ano passado, também foi um jogador muito importante na NBA no seu tempo, mas hoje ele está com 36 anos. Assim, o Vince Carter também foi reserva do Memphis Grizzlies no ano passado. E o George Hill, que é o jogador mais novo aí desses 3, foi titular do Utah Jazz no ano passado, era um cara até disputado no mercado, um armador. Só que, ou seja, ainda está em condições de jogar um basquetebol de alto nível. Só que ele joga na posição, e aí a gente meio que se questiona o encaixe dessas peças. Ele joga na posição do De'Aaron Fox, que teoricamente é a menina dos ovos, né, de ouro aí, é a galinha, desculpa, dos ovos de ouro do Sacramento. É um cara que veio para assumir a posição. Então, você contratando o George Hill, muito provavelmente pela crueza do Fox, né, que não tem jogo ainda, não tem corpo para competir na NBA em alto nível, provavelmente vai atingir isso um dia, e aí a gente não sabe quando, ele vai começar no banco. E aí começam os problemas, porque você contrata um garoto com uma quinta escolha, você não dá minutos suficientes para ele, e aí ele começa a crescer insatisfeito. Você fez um contrato longo com o George Hill, os dois não podem jogar juntos, porque o Buddy Hield, por exemplo, ele não tem altura para jogar de 3 na NBA. Ele é um cara baixo para jogar de 3. Então, você não pode colocar George Hill, De'Aaron Fox e Buddy Hield, mesmo no small ball. Quer dizer, poder você pode, né? A questão é que não vai ser uma coisa muito saudável. Então, no meio de um processo de completa renovação, o Sacramento Kings contrata 3 veteranos. E aí? Né? Os veteranos não vieram para ficar no banco. Então, fica a questão. Por isso, né, porque pelo fato de ter uma mescla de jogadores muito jovens com veteranos muito veteranos, e também não são veteranos que hoje, né, no atual patamar, são veteranos top da NBA,
né? O Vince Carter já foi top da NBA, o Zach Randolph já foi um dos melhores realmente acho da NBA, já foram. George Hill nunca foi um top armador, é um armador sólido, que inclusive deve ser titular da equipe. E aí você tira o De'Aaron Fox. Então, assim, provavelmente, muito provavelmente, aliás, por conta disso, por ter essa mescla de você não ter um ajuste muito coeso, você tem meio que 8 ou 80, né? Muito jovem de um lado, muito veterano do outro, é que, assim, é complicado ver algum tipo de perspectiva para o Sacramento. Assim, a gente não falou também, né? Mas o Bojan Bogdanovic, tá? Que é um sérvio, que foi draftado lá atrás pelo Sacramento e vai jogar esse ano, é um calouro também, mas já é um calouro de 24 anos, jogou na Europa, ou seja, já tem um corpo pronto para a NBA, né? Então ele também chega esse ano para o Sacramento. Se bobear, vai ser uma das contratações mais importantes da franquia. Até acho que, na minha opinião, vai ser titular. Tá? Ele acabou de jogar o Campeonato Europeu, jogou muito bem, foi até o sextinho do campeonato. É um jogador muito bom, porém, nunca jogou na NBA. Né? Então, eu tenho muitas dúvidas de jogador europeu que vem para a NBA. Os jogos são diferentes. Vamos ver como é que ele vai sair. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente não pode dizer que o Sacramento não se mexeu. Né? Porque também tem aquilo. A franquia poderia muito bem, não, vamos deixar nos ombros dos jovens. E aí já era fato que a equipe não ia se classificar para os playoffs. Porque colocar nos ombros de jovens sem experiência nenhuma, responsabilidade de ir para os playoffs. Com essas contratações, principalmente essas 3 contratações, e colocando o Bogdanovic também 4, que já é um cara de 24 anos, também não é um calouro na essência da palavra, pode até ser, dependendo do entrosamento, dependendo de como essas peças vão se encaixar, né, pode até ser que o time, de repente, consiga dar uma liga, né, e enfim, embale uma sequência de vitórias. Por que não? Né? Eu volto a dizer, o George Hill foi titular do Utah Jazz, que é uma equipe que chegou aos playoffs no ano passado. O Zach Randolph e o Vince Carter vieram de Memphis, que é uma franquia que culturalmente é vencedora. Por que não? Agora, do jeito que está a Conferência Oeste, cada vez mais se reforçando com o superastro, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Mas é uma equipe realmente intrigante aí para a gente poder avaliar. Na minha concepção, não classifica, porque realmente tem um buraco muito grande aí entre os muito veteranos e os muito jovens. Tá? Você provavelmente vai tirar tempo desses muito jovens para colocar esses veteranos para jogar. E, enfim, são veteranos que já deram o que tinha que dar, entendeu? Então, acho que muito difícil. Mas, de qualquer maneira, a gente realmente vai ter que aguardar para ver. Acho que o quinteto inicial do Sacramento deve ser o George Hill, Bud Hield, Bogdanovic, né? Acho que ele vai jogar também com o Zach Randolph, né? E o Kallenstein, né? O Willie Kallenstein, que é o pivô também muito novo, é um garoto, acho que está na sua segunda ou terceira temporada, só que era muito ofuscado pelo DeMarcus Cousins. Com a saída do Cousins no ano passado, ele começou a jogar mais. Então, acho que o quinteto inicial vai ser esse. O quinteto o banco, olha só, é um banco bem interessante. De'Aaron Fox, né? Você vai ter aí o De'Aaron Fox, você tem Justin Jackson, né? Você tem Vince Carter, tá? Você tem Costa Koufos e você vai ter o Harry Giles. Ou seja, você tem aí 3 calouros desse ano, 3 calouros muito bem conceituados. O Vince Carter, que é um cara assim, que, apesar dos 40 anos, é um cara que ainda pontua, né? Ele foi rotação do Memphis Grizzlies no ano passado. E o Costa Koufos também, que é um jogador alto de rotação, sempre foi. Ou seja, é um banco melhor do que algumas equipes por aí, né? Ainda mais se esses jogadores realmente se mostrarem que vieram jogadores mais jovens. Ou seja, dependendo de como esse time vai realmente se entrosar, pode ser que dê caldo, pode ser que dê liga. Mas eu acho que o mais provável é que esses jogadores, principalmente o Zach Randolph e o Vince Carter, terminem a sua carreira no final do ano, sem conseguir objetivos para classificar para os playoffs, e que eu espero realmente a diretoria de Sacramento aposte realmente nesses jovens e tente contratar peças, né, que se encaixem ao jogo desses jovens e não que se sobreponham, né, principalmente a posição desses garotos que estão chegando aí. A minha previsão é que o Sacramento vai ficar ali junto com o Lakers e com o Phoenix Suns, até um degrau acima dessas 2 equipes, mas brigando pelas 3 últimas colocações ali da Conferência Oeste. Ok? Esse é o meu recado para os torcedores do Sacramento Kings. A gente está com mais um vídeo aí no NBA na Veia e até o próximo vídeo com mais uma previsão aí da equipe da NBA. Um abraço, boa noite para todos.